antifrágil. O que seria? Se você jogasse um copo no chão com impacto, além de ele não quebrar, ele se fortaleceria. Foi o que José fez. Ele se fortaleceu na crise. E esse ensinamento nós já encontramos na palavra de Deus, que é o que? Você se fortalecer no meio da dificuldade. Uma coisa é certa, na nossa vida todos vamos passar por momentos de fartura e momentos de dificuldade, momentos em que tudo está tranquilo e momentos que parece que tudo está dando errado, onde pessoas que têm empresas veem suas empresas falirem, pessoas perdem os seus empregos, enquanto que outros não conseguem sustentar a sua família, não conseguem levar o pão para a mesa de casa. Mas a Bíblia nos mostra, através da história de José, 5 princípios poderosos que podem nos ajudar a enfrentar esses momentos com mais tranquilidade. Sim, é possível superar os tempos de crise e até mesmo prosperar. Porém, para isso precisamos aplicar essas lições com disciplina e sabedoria. Por isso, lhe convido a ficar até o final deste vídeo e conhecer quais são esses 5 princípios que José usou para passar pela crise e prosperar no meio da crise. E o primeiro princípio é: esteja atento ao futuro. É comum, quando temos uma boa renda e vivemos em estabilidade, nos sentimos otimistas demais, mas o excesso de otimismo pode ser prejudicial, pois nos faz esquecer que dias difíceis podem chegar. No caso de José, ele interpretou o sonho de Faraó, onde haveria 7 anos de fartura e 7 anos de dificuldades. E após interpretar esse sonho, ele percebeu que precisava se preparar. E ele se preparou durante os 7 anos de fartura. Agora eu lhe pergunto, será que as dificuldades elas não vão aparecer em sua vida? Será que você precisa de uma revelação do Senhor para se preparar hoje? Se você perdesse o emprego, ou se a sua empresa quebrasse, você teria condições de sustentar a sua família? Fato é que dificuldades elas sempre vão aparecer. Se você olhar um pouco para trás na sua vida, você vai perceber que existiam momentos bons e momentos difíceis. Por isso a importância de olharmos para o futuro, de termos um plano, de estarmos preparados para, se a dificuldade acontecer. No caso de José, ele teve essa revelação, mas no seu caso também você pode se preparar sem que você tenha uma revelação, porque é algo natural. As dificuldades, elas acontecem na vida de todos nós. O segundo princípio para passarmos pela crise é ter uma estratégia. Quando as vacas magras chegaram, José estava preparado, pois ele orientou o faraó a guardar 20% da colheita durante os anos de fartura. Assim, o Egito teria reservas para enfrentar a crise. A estratégia que José usou foi guardar 20%, guardar uma parte do que ele produzia. Ele se limitou a usar menos do que ele tinha a capacidade de usar. Já pensando no futuro, como está a sua vida hoje? Será que você consome tudo o que recebe? Ou será que você guarda uma parte da sua renda? Pelo menos 10% do que você ganha, você precisa guardar, você precisa se preparar para o futuro. Vamos agora para o terceiro princípio de como passarmos por um momento de crise e prosperarmos. Saiba onde guardar o seu dinheiro. José não construiu um único celeiro gigante na capital, mas estabeleceu depósitos de grãos em diversas cidades por todo o Egito. Gênesis capítulo 41, versículo 48 diz: José ajuntou todo o mantimento de 7 anos e pôs mantimento nas cidades e mantimento no campo que estava ao redor de cada cidade. Punha dentro da mesma cidade. Então José ele não construiu apenas um celeiro ou um grande local para armazenar a produção do Egito, ele construiu vários. Inclusive nas cidades que estavam no interior, ele construiu celeiros naquelas cidades, espalhou pelo Egito. Ele fez isso para quê? Para mitigar, para diminuir os riscos. Qual tipo de risco? Risco de acontecer um incêndio, risco de uma praga destruir toda a produção, todo aquele alimento que ele havia armazenado, diminuir os riscos de ladrões roubarem aquela produção. Então José, ele sabiamente dividiu toda aquela produção. Ele diversificou, ele guardou de uma maneira que estivesse protegido ao longo do tempo. E eu lhe pergunto, você sabe como guardar o seu dinheiro? Felizmente, muitas pessoas não guardam porque não sabem guardar. Tem medo de guardar no banco,
tem medo de o banco quebrar e elas perderem o seu dinheiro. Por isso a importância de estudar e entender como guardar o seu dinheiro, porque cada investimento ele tem um propósito diferente. Vou dar um pequeno exemplo. Existem produtos financeiros que os bancos oferecem que lhe dão um prazo para você ter acesso àquele dinheiro. Ou seja, você investe durante um ano, mas não pode tirar o dinheiro durante aquele período. Você tem que completar o prazo de carência. Não é bom que você monte uma reserva de emergência desse jeito, porque você não sabe quando vai acontecer o imprevisto. E se você está aplicando o seu dinheiro com prazo de carência, com uma data para tirar daqui a um ano, daqui a 2 anos, você pode passar por dificuldades, você pode passar por apuros. Por isso é importante entender qual é o tipo de investimento antes de fazer aquela aplicação. Hoje em dia existem várias opções de aplicação, onde você vai colocar o seu dinheiro hoje e já vai poder tirar amanhã, e mesmo assim ele vai render alguma coisa, ele vai render um jurozinho. Vamos ao quarto princípio, que é o quê? Não seja acomodado. A fartura pode nos deixar relaxados, mas José nos ensina a não parar. Mesmo quando os celeiros estavam cheios, ele continuou trabalhando e multiplicando, comprando terras e administrando os recursos. Isto mostra que quem é prudente nos tempos de abundância consegue vencer a crise. Já quem é relaxado e gasta sem pensar acaba perdendo o que tinha ajuntado. Olha, José, ele não foi relaxado, mesmo estando em fartura, mesmo estando com os celeiros cheios, e quando chegou a crise, José ele continuou multiplicando, porque a palavra de Deus diz que as pessoas elas gastaram todo o seu dinheiro comprando grãos, e eu fico imaginando, será que aquelas pessoas não receberam também a notícia que haveria 7 anos de bonança, 7 anos de fartura e 7 anos de dificuldades? Porque aquelas pessoas também não se prepararam. Eu falo assim, as pessoas que moravam no Egito. E se aquelas pessoas moravam no Egito, será que elas não perceberam que o Egito estava construindo armazéns, que ele estava se preparando, que ele estava reservando 20% do que ele produzia? Porque aquelas pessoas também não fizeram a mesma coisa. Porque dá a entender que aquelas pessoas não se prepararam. Porque quando a crise chegou, quando a dificuldade chegou, elas pegaram todo o dinheiro que elas tinham e compraram alimento. Quando o dinheiro delas acabaram, elas trocaram alimento pelo seu gado, pelas suas ovelhas, por todos os animais que elas tinham, que eles cuidavam. E quando os animais acabaram, eles trocaram suas terras, suas propriedades por alimento. No final de tudo, eles se deram por escravos ao Egito para não morrerem de fome. Então quem estava preparado? Era o Egito, porque tinha a boa administração de José. Mesmo José tendo muito, ele continuou multiplicando, e ele usou uma estratégia muito interessante. Ele devolveu as terras para as pessoas, deu grão para que as pessoas produzissem e começou a receber uma parte daquela produção. Hoje em dia podemos dizer que José ele recebia os dividendos. O que seria dividendos? É quando você faz um investimento em uma empresa, quando você faz um investimento em um fundo imobiliário, e uma parte daqueles aluguéis, uma parte daquele lucro da empresa, você como acionista, você recebe um dividendo. O quinto e último princípio, e não menos importante, é ajudar os necessitados. É isso mesmo, meu irmão. Passar pela crise ajudando os necessitados. Durante a crise, muitos pensavam apenas em si mesmo, mas José foi generoso com sua família e com o povo, salvando-os da fome. A Bíblia diz: quem dá generosamente vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem em pobreza. Olha só, José, mesmo sendo vendido como escravo, mesmo passado por tudo que ele passou, ele continuou abençoando a sua família. Ele foi generoso. Ele não só abençoou os seus pais, como também abençoou os seus irmãos, a família de cada um dos seus irmãos, e ele sustentou todas aquelas pessoas que estavam necessitadas, que não tinham mais condição de comprar. José ele foi generoso. Em um momento de crise, nós devemos ser usados por Deus para abençoar outras pessoas também. Nós vimos aqui na palavra dele que quando nós abençoamos, nós também somos abençoados. Amém? Então, esses foram os 5 princípios que José usou para passar por uma crise financeira. Ele se preparou antes e quando aquela crise terminou, José era mais próspero
do que quando a crise começou. E eu quero trazer aqui o exemplo desse livro Antifrágil. Ele justamente ensina isso, a você se fortalecer com a dificuldade. Ele fala que o frágil, quando vem a dificuldade, ele se quebra como uma taça de cristal. Você joga ela no chão e ela quebra por causa do impacto, por causa da dificuldade. Agora, se você tem um copo de plástico e você joga ele no chão, ele já não quebra. Por quê? Ele é robusto, ele não é frágil. Aí ele cria essa expressão que é antifrágil. O que seria? Se você jogasse um copo no chão com impacto, além de ele não quebrar, ele se fortaleceria. Foi o que José fez. Ele se fortaleceu na crise. E esse ensinamento nós já encontramos na palavra de Deus, que é o que? Você se fortalecer no meio da dificuldade. Muitos hoje em dia se prejudicam porque não seguem os princípios bíblicos, porque a palavra de Deus já nos orienta para que sejamos antifrágeis, que nós venhamos a nos fortalecer diante da dificuldade. Amém? Então, se gostou desse vídeo, já dá um like e continua assistindo os vídeos do nosso canal. Tenho certeza que Deus tem bênçãos preparadas para a sua vida.